Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao canal do New Life RJ Hornet. É isso aí. Vou começar com uma série diferente aqui, a partir de hoje, no canal. Uma vez pediram para eu contar a minha história. Sinto muito, não lembro mais o nome do cidadão que pediu isso. Eu acho que está na hora de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o New Life RJ Hornet. Ou o Bruno, como vocês preferirem. Que ambos são a mesma pessoa. Como eu sempre disse, aqui não tem ator, né? Em cima da moto. Então, o que o New Life é pilotando, o Bruno é pilotando, é a mesma coisa na vida real. Então, vamos lá, pessoal. Tudo começou há muito tempo atrás, né? Tudo começou há muito tempo atrás, quando a senhora Maria, com apenas 16 anos, resolveu sair de Belo Horizonte e vir morar no Rio de Janeiro com apenas 16 anos. A senhora Maria, para quem não sabe, minha mãe. É isso aí, pessoal. Minha mãe tinha apenas 16 anos quando ela resolveu sair de Belo Horizonte e vir tentar a vinda do Rio de Janeiro. E aí começou a trajetória dela em busca de uma nova vida, até conhecer o meu pai, o Luiz, né? Esse foi o meu primeiro pai. Então, nessa sequência aí de conhecimentos, começaram a namorar, etc e tal, aquela coisa boa, né? Então, veio em 1980, a dona Zica teve, quer dizer, em 1980 não, né? Em 1980, na década de 80 já, a dona Zica recebeu a notícia que estava grávida. A Zica, o apelido da minha mãe é Zica, porque o nome dela é Maria Bazica, e tirou o bar, ficou Zica. Minha mãe não é zicada não, zoada não, minha mãe é pica das galáxias. Então, ela recebeu a notícia que estava grávida, então surgiu todos os preparativos, né, de uma mulher que está grávida. E em 1980, dia 1º de outubro, né, dia 1º de outubro de 1980, essa coisa aqui nasceu. Pois é, galera. Tá gravando isso aí? Tá. Então, essa coisa aqui nasceu. Pônio, essa coisa cara, porque tadinha da minha mãe. Meu Deus do céu, que merda que ela fez na vida dela. Não, é zoeira, é zoeira. Sempre fui um bom filho. Tive meus defeitos, mas nunca ao ponto de não ser considerado um bom filho. Então, em 1980, minha mãe, né, em 1 de outubro de 1980, dia 1º de outubro de 1980, eu nasci. E aí começou a história do Bruno, o New Life RJ Hornet. Eu nem sonhava em ser New Life RJ Hornet, sabia nem que isso existia. Vamos, filha. Oh, meu Deus. Sai do celular, tia. Então, nasci, esse período eu não lembro muitas coisas. Só vi fotos, etc e tal, né? Foi passando 1, 2 aninhos, e eu lembro com 2 anos eu tenho uma memória muito triste, que meu pai infelizmente era um alcoólatra, né? Tinha tudo para ser um grande homem, sabe, gente? Era engenheiro eletrônico, trabalhava para Exército, Marinha Aeronáutica, tinha tudo para ser um playboy mesmo na vida, sabe? Ser um filho aí muito bem sucedido. Financeiramente, minha mãe também podia ser uma mulher muito bem sucedida, mas isso daí fica mais pra frente, né? Entendeu? Então, com 2 anos de idade, eu tive a minha primeira lembrança muito triste. Eu lembro como se fosse hoje. A gente morava no Largo do Machado. Minha mãe ia fazer o meu aniversário da Pantera Cor-de-Rosa, cara. Eu era apaixonado pela Pantera Cor-de-Rosa. Minha mãe lá costurando a bainha da Pantera Cor-de-Rosa. E
meu pai bêbado, jogando um monte de... Começou a jogar um copo de cachaça na cabeça da minha mãe, porque ele queria comer, a comida estava pronta, né? Isso é uma cena que eu nunca esqueci, galera, com 2 aninhos de idade. Por isso que eu falo, tudo que vocês fazem aqui hoje, né, reflete pro filho de vocês, entendeu? Ah, mas ele é pequenininho, ele não vai lembrar. Lembra sim, cara, lembra sim. Então, continuando a história, ele jogou o primeiro copo de cachaça, jogou o segundo, no segundo a dona Zica pegou a garrafa de 51 e pum, na cabeça dele, né? Então, todo mundo deve estar pensando, caralho, bateu com a garrafa de 51. Uma garrafa de 51 na cabeça dele. O bicho tinha a cabeça tão dura, mas tão dura, que quebrou foi a garrafa, a cabeça deu um galo e aqui no braço, a gente tem até uma cicatriz, né? Ele já faleceu. Temos até uma cicatriz parecida. Não que minha mãe tenha quebrado a garrafa na minha cabeça, por favor. Entendeu? Eu me cortei, né? No mesmo braço que ele, o mesmo tipo de cicatriz. E ali a minha festa não foi por água abaixo, graças a Deus. Mas é uma cena que ficou guardada na minha cabeça, triste. Ô Nil, você é rico? Não, nunca fui rico não, cara. Eu tinha tudo pra ser, sabe? Tinha tudo pra ser muito rico. Tinha tudo pra ter uma situação financeira muito boa. E... Quantos minutos eu tenho isso aí? Já tem alguns minutos aí. Uma situação financeira muito boa, mas meu pai, felizmente, não queria nada com a vida. Só queria saber de bebida e com isso minha mãe acabou se separando do meu pai. Minha mãe se separou do meu pai e trabalhou muito, sabe? Trabalhou muito mesmo, sozinha, batalhou, nunca pediu R$1 pro meu pai, nunca pediu nada pra ninguém, sabe? Minha mãe foi faxineira, minha mãe foi manicure, minha mãe, porra, um exemplo de mãe, sabe? Um exemplo de mãe mesmo. Uma grande mulher mesmo, sabe? Ela podia ter, como muitas mães aí, me jogado ao relento, me jogado ao mundo, e não, ela batalhou dia após dia pra me dar o melhor dentro das possibilidades dela, sabe? E o tempo foi passando, não tinha dinheiro pra estudar, então eu ficava na rua. Eu ficava na rua ali, no Largo do Machado ali. Isso por volta de 6 anos é o que eu lembro, né? Eu ficava na rua, pedia dinheiro pra moleque, pedia dinheiro pra ajudar os mendigos, mané. Entendeu? Eu pedia dinheiro pra ajudar os mendigos, vocês acreditam nisso, cara? Me sujava todo na praça e ficava, ô tio, dá umas molinhas aí. Então, nessa brincadeira aí, eu acabava ajudando a molecada lá, cara. Os mendigos que não tinham o que comer, não tinha nada disso. E esse é um trecho da minha vida, né? Que eu me lembro muito bem, apesar de ser criança. Entendeu? Ah, coitado do padre ali daquela igreja ali, cara. Entendeu? Coitado do padre ali daquela igreja ali. Rapaz, mas como eu aloprava. Vocês acreditam que eu tinha 6 anos por aí. Nesse mesmo dia, teve um casamento, cara, sabe? Vocês acreditam que eu entrei todo sujo? É pra descontrair um pouco aí a tristeza aí. É que eu tava quase chorando aqui já, quase bargando aqui já por causa da minha mãe aí. Falar dela é muito difícil pra mim. Vocês acreditam que eu todo sujo entrei na igreja, num casamento, velho? O padre me conhecia, que eu vivia lá, né? O padrão, menino, sai daqui, só com a mãozinha assim por debaixo daquela, eu não sei como é que chama, o trono ali, aquele tipo altarzinho, né, onde ele põe a Bíblia, né? Ele ficava com a mãozinha assim, vai embora, a igreja lotada, eu igual o mendigo lá, velho, entendeu? Muito bom, sabe? Então assim, eu digo pra vocês, eu tinha tudo pra ter uma vida muito ruim, muito má, eu me meter com muitas besteiras, e graças a Deus. Isso é doutrina, tá, galera? O que é doutrina? Doutrina é você ver uma pessoa que batalha, que luta, né, que trabalha, e você segue aqueles exemplos bons dela, sabe? Então eu me lembro disso perfeitamente, como se fosse hoje, sabe? Como se fosse ontem. E é algo que, assim, é extraordinário na minha vida, eu nunca vou esquecer disso. E nem por isso eu sou melhor ou pior do que ninguém, sabe? Por isso tudo aí que eu tô falando.
assim mais importantes da minha vida, sabe? É esse valor, as pequenas coisas. Porque, cara, vocês não fazem ideia, velho. Com 6 anos eu era obrigado a ficar sozinho em casa. Minha mãe tinha que trabalhar para me sustentar, sabe? Quem tomava conta de mim ali era o... eu esqueci o nome dele agora, cara. Eu não sei se é Sidney. Ele tinha um boteco embaixo do prédio onde eu morava. E minha mãe falava pra ele ficar me olhando, mas ele nem conseguia me olhar muito, porque, pô, o cara tava trabalhando, sabe? E pra não deixar eu me meter com besteira e tal. E eu fui muito feliz ali, esse período ali. Fui muito feliz esse período, apesar da minha mãe passar cada aperto, eu não fazer ideia, sabe? Eu fico hoje, com a idade que eu tenho, eu fico me perguntando quantas vezes a minha mãe não chorou, né, sozinha, pela dificuldade que estava passando, porque um homem que tinha todas as condições de dar um futuro brilhante a ela, só queria saber de bebida. Então eu fico me perguntando isso. E não é isso que eu quero para os meus filhos hoje, sabe? Não é isso que eu almejo para minha vida. Então, essa foi a primeira parte da minha vida que eu não consigo esquecer. Eu tenho referências, entendeu? Apesar de, como eu disse, minha mãe se arrebentar toda para me sustentar, para me criar. Minha mãe sempre foi muito guerreira mesmo, cara. Só pra vocês terem ideia, isso ela conta até hoje, eu passando fome dentro de casa com meu filho, os amigos que eram de alta sociedade do meu pai, entendeu? Da alta sociedade com meu pai, iam lá em casa perguntar se minha mãe estava precisando de alguma coisa. Minha mãe fazia compra no mercado quando sabia que eles iriam visitá-la e comprava um monte de verdura, brother, que é tudo barato, né? Verdura, legume. Naquela época era muito mais barato do que hoje, inclusive, né? Então minha mãe comprava isso e colocava, sabe? E colocava na geladeira, só para dizer que a geladeira estava cheia. Como é que eu sei disso? Muitas coisas eu lembro, muitas coisas a minha mãe me lembra, né? Minha mãe me conta. Então, com 6 anos de idade aí, minha mãe sofreu um acidente. E teve que ir ao hospital. Eu lembro disso também com muito detalhe, muita clareza. E eu fui parar na casa de uma moça, amiga da minha mãe. Dormi lá, eu perguntava pela minha mãe, aquela coisa de criança, de bebê, né? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E ela falou, sua mãe tá bem, ela hoje pediu pra eu tomar conta de você. E no dia seguinte, quando eu cheguei, eu vi minha mãe deitada ao lado de um homem, que é a outra história que vocês vão conhecer, entendeu? No próximo vídeo, entendeu? Eu vi minha mãe deitada ao lado de um homem, e a primeira coisa que eu disse pra ele foi, quem é você? Eu sou um amigo da mamãe. Minha mãe estava com o rosto todo enfaixado, né? Como eu disse, minha mãe sofreu um acidente. E eu sou um amigo da sua mãe e tal. Ele é amigo da mamãe. Ele estava deitado no sofá, cama que a gente tinha lá na nossa sala. A gente morava numa kitnet ali no Largo do Machado. E eu virei e falei, mãe, quem é esse macaco preto? Quem é esse macaco preto? Então, assim, entendam bem, pelo amor de Deus, não é preconceito, até porque esse homem virou o pai da minha vida, virou o meu pai. O que eu sou hoje é reflexo desse grande homem, entendeu? Então eu não sei quantos minutos já tem de vídeo aqui. Ele tem 14 minutos, eu vou parar por aqui. E a gente continua no próximo vídeo a história do New Life RJ Hornet, ou do Bruno Chaga, como vocês quiserem, entendeu? Ainda vou voltar, essa parte de 6 anos ainda tem muita história boa pra contar, entendeu? Então é isso, a gente volta no próximo vídeo, valeu, eu fui, a gente fica por aqui.